Olá pessoal, está no ar o canal Segredos do Mundo. Estamos aqui com uma pessoa muito importante, ufólogo, pesquisador, é o Carlos Souza. O tema aqui é hoje o verdadeiro relato da queda do OVNI em Varginha. Vai ser muito interessante esse assunto. Tudo bem, Carlos? E aí? Bom dia a todos, um prazer estar aqui, um prazer imenso, tá? Mais uma vez com pessoas maravilhosas como você e todos nos Sim. ouvindo, tá? Todos os colegas, ufólogos, todos os amigos, um bom dia a todos, um bom domingo, domingo maravilhoso, tá? Para todos. E vamos sim, tá? Explicar verdadeiro o que aconteceu de verdade lá, tá ok? Porque muitas pessoas andaram falando o que não sabem, ou não entendo o motivo de estar criticando algumas pessoas, tá? Isso não é legal, tá? Isso não é bacana. Somos todos pesquisadores e vamos botar tudo às claras, às limpas, explicar tudo, com certeza hoje. Antes da gente começar, eu faço isso com sempre os primeiros convidados, Carlos. Da onde que vem essa paixão da ufologia, ter gostado, Carlos? Podemos saber? Bem, sim, sem dúvida. Bem, para mim a ufologia entrou na minha vida num acidente de verdade, tá? Foi no início do caso Varginha, tá? Porque até Sim, então eu era muito cético, nunca acreditava muito. Para mim, tanto faz como tanto fazia, não me importava com isso. Realmente, sempre fui uma pessoa muito da ciência, muito científico. Eu acredito em dados verdadeiros, em coisas que sim. realmente eu possa comprovar, em coisas de fatos. Então, até o momento, antes do acidente, eu era meio incrédulo, sou bem honesto, tá? Acreditava, porque lógico, como todo boa pessoa que tem alguma coisa entre as orelhas, você tem que acreditar, porque bilhões, zilhões de planetas no nosso universo, nós não podemos descartar, falar, não, só nós temos. Isso não é verdade, gente. Isso Isso não tem consistência. Mas até aí eu acreditar que existia realmente em nosso planeta, recebíamos visita, não, até aquele momento não acreditava. Depois do fato ocorrido, aí sim, aí eu passei a acreditar e acreditar muito. E hoje eu tenho 100%, não é 10, é 1000%, tá? Que nós somos visitados sim por seres mais avançados. As suas intenções conosco, não sim. sei. Gostaria de saber, que isso é uma grande pergunta que vários colegas fazem. E a partir daquele momento me afastei da mídia, mas sempre por trás, pesquisando, lendo muito, indo atrás, vendo muita coisa, porque tem muitos fenômenos que são explicáveis, são fenômenos nossos, tá? De nações mais avançadas tecnologicamente, como Rússia, Estados Unidos, China, Inglaterra. São fenômenos que realmente são pesquisas de desenvolvimento deles, mas tem uma pequena parte que essa ninguém explica, e essa é o que nos interessa. É verdade. Essa é a parte que nós queremos saber, que exigimos das autoridades que eles venham a público, tá, nos explicar, porque nós, enquanto cidadãos, temos o direito de saber a verdade, o que está acontecendo. E cada Isso é dia verdade. mais temos relatos e mais relatos de fenômenos que ocorrem no planeta inteiro. As autoridades acabam esquecendo, enfim. Né? Vamos lá, então. Então vamos. Então, o Carlos vai falar o início, como começou tudo isso, onde ele acabou observando a nave. Foi em 1996, né, Carlos? Isso, exato, exato. Começou em 96. Isso. Vamos lá, então. Ah, não, o seguinte, o que aconteceu é o seguinte, tá? Em 1996, tá? Certo. 95 para 96, eu fazia um curso, tá? De piloto de ultraleve. Eu fazia um curso lá na cidade da Praia Grande, no Aeroclube da Praia Grande, que hoje infelizmente fechou já, passaram Sim. lá para Itanhaém, e tínhamos um grupo de colegas e amigos que a gente viajou, na verdade, tá? Naquela época, tá?
Fazer curso de qualquer coisa de aviação era caríssimo, era um absurdo, absurdo. Poucas pessoas tinham. E a minha esposa, na época, me insistiu muito para me fazer esse curso. Não, faz, faz, faz. Falei, ah, tudo bem, eu vou lá, eu vou fazer. Eu fui para Praia Grande e comecei a fazer o curso. Aí você pega amizade com várias pessoas, vários colegas. Só que na época eu não tinha Sim, dinheiro, na época, para comprar um ultraleve. Era muito caro, seria hoje custar mais de 70, 80 mil reais. Falei, pô, não tem esse dinheiro. Então, tudo bem, fazer o quê? Aí, como a gente tinha muita amizade com as pessoas, eles me convidaram para ir, tá, até uma fazenda, que era de um dos colegas que fazia o nosso, que na verdade a fazenda era do pai dele, e nós resolvemos, nesse dia, tá? Ah, vamos sim. fazer um churrasco, fazer um campeonatozinho. Na verdade era uma brincadeira, era um churrasco, ou seja, um emprestava o ultraleve pro outro, para ver quem pousava em pista mais curta ou em pista mais longa, quem fazia a decolagem mais perfeita, o pouso mais perfeito, sem motor, com motor, é uma brincadeira. Ah, tudo Sim, bem, legal, 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 vamos, combinamos. Cada um deu uma certa quantidade de dinheiro, seria hoje mais ou menos aí, uns atualizando hoje uns 300, 400 reais, cada um 500 reais no máximo, tá? Pra sim, gente poder ir, fomos pra lá. certo. Quando que eu tava indo no caminho, porque eu saí cedo de São Paulo, bem cedo, de madrugada, para chegar lá. E, Sim, na verdade, eu dormi no hotel. Eu saí um dia antes, dormi no hotel para poder chegar e eu fui embora para lá. sim, E quando que eu estava chegando próximo à Varginha, tá? Que eu não sim. conhecia nada ali, para nada, nada, nunca tinha ido antes lá. Eu estava indo pelo mapinha, que na época não tinha GPS, era só um mapa à mão que tinha feito. Estava indo É. para lá e eu vejo um objeto em forma de um charuto, um cilindro, Oh, tá? Como que uma das testemunhas que viram também esse objeto, que era um caso lá de Norli, era parecia um submarino, na verdade era ele perdendo altitude, ele começando a descer, tá? E cruzando a pista. hum, Para mim, nesse primeiro momento, olha, se eu falar que eu achei que era um objeto voador, disco voador, alguma coisa, isso é mentira. Porque naquela época existia, tá, o que nós chamamos de dirigíveis, que sobrevoavam e filmavam jogos de futebol. Só tinha nos sim. Estados Unidos, naquele período justamente veio para o Brasil. Era comum ter aquilo no Brasil. E como que Ah, era final de semana, eu acreditei o seguinte: olha, deve ser algum dirigível que veio filmar algum jogo aqui em Minas Gerais, no Campeonato sim. Mineiro, Campeonato Brasileiro, e deve estar com problema, deve estar com alguma pane. O que está acontecendo com esse pessoal? E, imediatamente, aquilo me remeteu ao seguinte: tem pessoas lá dentro, seres humanos, e essas pessoas vão precisar de ajuda, porque eles estão perdendo, eles estão em queda. Então, primeira coisa que me veio na minha mente, vou atrás para poder ajudar as pessoas. Até aí, para mim, até esse momento, não existia disco voador, OVNI. Para mim, não, era um objeto normal. Normal. Tudo bem. Aí o objeto veio de, da direção, vamos colocar assim, de Três Corações, daquela região de lá, que eu não conheço muito bem, tá? Ali da direção Três da ESA. corações. Sim, Isso, daquela região da ESA, ele veio daquela direção, tá? sim. Hoje eu sei que é de lá porque eu já fui algumas vezes lá depois, tá? Antes eu Ah, não sabia qual que era a região. E eu vejo ele cruzar a Via Dutra, a avenida, perdendo altitude, ele diminuindo muito a altitude dele, começou a diminuir muito, 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 muito. Ele cruzou, tá? E eu observei que na lateral dele tinha um rasgo bem grande, como se tivesse batido numa antena de televisão, numa árvore, em algum objeto alto, tá? Tinha um sim, rasgo bem grande na lateral. E tinha como se fosse assim, a parte da fuselagem balançando ao vento. sim. E o interessante de tudo isso é que saía uma fumaça, não era uma fumaça preta, era uma fumaça de, vamos colocar assim, coisa queimando, não, seria uma fumaça branca. Massa branca. É, meio acinzentada, branca. E nisso eles cruzou e eu observei que eles repararam que deviam ter residências à frente e fizeram uma curva. Eles
retornaram para a mata. Você vê que os seres que estavam lá dentro devem ter observado que eles iam bater na cidade, eles desviaram. Eles desviaram, vai ver que eles têm alguma Então, tecnologia nesse mesmo, momento eu falei, tem gente inteligente problemas, lá né? dentro. Ou seja, é um Zeppelin, tá? Que o pessoal tá filmando, o pessoal viu que ia cair perto da cidade, o pessoal desviou para não acontecer com ninguém. Falei, pô, pessoal legal, pessoal consciente, tem que ser ajudados. E a nave voltou novamente a cruzar, fez uma curva e voltou a cruzar a pista novamente. Nesse momento foi que o casal praticamente quase viu a nave. Eu acredito, eu não sei, porque eu não sei os horários, tudo que eles viram. Se eu falar, olha, foi tal dia, foi tal hora, assim, que eles viram, é mentira, tá? Nem eles se lembram, eles sabem que era bem cedinho de madrugada também. E Sim. pela última vez que eu conversei, eles não se lembravam apenas a data. Ah, o Eles não casal. lembravam, o casal não lembrava a data correta. Eles falavam que era do dia Sim. 13, tá? 13. Ou dia 17, 18, dia 20. Ele falou, foi nesse período que a gente viu. Se falar que a gente. De que mês? Foi em 96 ou no início de 95 para 96? 96, 96 isso. Sim, Tá, isso foi em 96, sim. tá? Na época lá da Próximo a... criatura. Isso, isso. Só que foi uma semana antes da captura, isso. Sim. De todo esse desenrolar que houve em Varginha, ok? O que que aconteceu? Esse objeto, ele cruzou e ele retornou novamente. Quando que ele retornou, ele ganhou altitude. Eu falei, Meu, putz, eles estão ganhando altitude. nossa. Aí, de repente, eles desceram, mas desceram com tudo. Esse, Você vê assim como se fala, olha, perdi os motores, não tenho mais controle sobre nada. Ali acabou o controle dele. Eles desceram em mergulho, praticamente de uns 45 graus quase, 38, 45 graus de ponta. E nisso eu estava na pista, eu já entrei a primeira rua que eu vi à direita, que dava em direção a eles, e segui ah, você atrás. seguiu. Você tava com o Segui, olha, carro, né? eu estava com um carro, estava com uma Fiorino, tá? Aquelas Tá. Que picapes da legal. época, Você seguiu, cara. tá? Eu segui eles, aí eu vi que eles baixaram, tinha um morro, eles baixaram atrás do morro, Sim. e nisso daí deu para escutar um estrondo. Misturando. É... Aí eu encostei o carro, aí eu cheguei, demorou aqui, olha, no máximo uns 2 minutos, vai, vamos chutar assim, 2, 3 minutinhos, foi o tempo máximo, eu acredito eu, que tinha demorado para chegar. Sim. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, tá, que normalmente eu desci, tá, rapidamente para ver os destroços e ver se podia ajudar alguém. Quando que eu cheguei lá, o interessante é que, normalmente, num acidente desse, os Sim. nossos motores eles cheiram a querosene, É. o combustível utilizado, e não cheirava a querosene. Era um cheiro muito ruim, era um cheiro tipo ovo podre com amônia. Amônia. Ai, Era um cheiro horrível, horrível. Eu peguei minha camiseta, que eu estava de camiseta, coloquei em cima do nariz e amarrei atrás, por via sim. do cheiro. O cheiro era muito, mas muito forte o cheiro. Não era dizer para você que era um cheiro assim, tranquilo, suave. Não era. Não era, né? Não, 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 não. Os olhos ardiam, queimavam os olhos, eles ficavam queimando. Você quase não conseguia. Tanto é que depois disso, até hoje, eu tenho problema em alguns olhos. Meus olhos viram e mexem, eles lagrimejam muito. É. E já fui em diversos médicos, É possível dar ninguém, radiação naquela região, ninguém, né? ninguém consegue adivinhar, descobrir o que é. Fala, ó, você tem um problema. Já falaram em canal lagrimal, já falaram em um monte de coisa, já fiz testes, exames, cirurgias. Não resolve. Meus olhos lagrimejam muito, 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 muito. Vira e mexe, você vai observar que eu vou estar coçando o olho, porque lagrimeja naturalmente, começa a ir como se fosse Essa uma. aproximação ela pode ser um pouco perigosa, porque já teve um caso na ufologia, não lembro que lugar do mundo, que foi numa região rural, a mulher ficou nessa marca da nave espacial, ela ficou Hum, perto, aquilo lá tem que dar um tempo até de 4 horas, era radiação, ficou cega, né, de uma... Graças a Deus que você ainda você sente alguma coisa, é, mas eu sou sincero para você. Até hoje eu tenho problema no olho por via disso, até hoje.
tá? Ah, tá. Isso sou bem Entendi. sincero, tá? Meus olhos lagnejam muito, eles ficam vermelhos, qualquer coisa. Do nada, ele começa a ficar vermelho, vermelho, lagnejar. E eu já fui em diversos especialistas, até mesmo fora do país, oftalmólogos, médicos, e eles não conseguem achar o motivo. Só é Sim. estranho isso, é muito estranho. Mas tudo bem. E aí, continuando, eu cheguei no local e observei, tá, destroços espalhados, um pedaço de destroços, mas eram pedaços grandes até, não eram pedaços pequenininhos, não. Eram coisas Hum, grandes. pedaço grande. E a minha, Interessante. e na minha frente tinha um pedaço enorme da nave inteira ainda, Ah, enorme, que ela não bateu, explodiu totalmente, não. Ela bateu e se dividiu. Ela foi perder aquela parte de trás, que eu vi o rasgo, ela foi se desmanchando. você fez E aquela outra, É só fala. para concluir, desculpa se cortar. O Carlos estava me falando lá no barzinho que ela era de formato charuto, e aí eu perguntei para ele, né, se era tipo um cilindro, tipo que parece uma prata, né? Você falou isso, né, cara? Isso, exato. Pode, Ele, é, pode continuar. ele era um charuto, ele era como se Um fosse um charuto. charuto. E o Isso. tamanho dele seria mais ou menos o tamanho de um micro-ônibus. Ah, de um micro-ônibus. Ah, Imagina um micro-ônibus, esses ônibus sim, escolares, comprido de largura também. comprido, exatamente, Isso, de comprido, largura. comprido. Isso, já vi. É o Ele tamanho de um era com micro-ônibus. tamanho mais ou Isso. menos de um micro-ônibus, ele era. Se fosse era um Sim, pouquinho maior, um pouquinho menor, mas não era, era mais ou menos esse tamanho, sim, tá? sim. E ele era cilíndrico. E ele não tinha, veja bem, que as pessoas têm mania de falar, ah, eu vi um monte de luzinha brilhando. Mentira, não tinha. O que Não ele tinha. era, esse objeto, durante o dia que eu observei, esse objeto ele era um metal, tipo um alumínio, muito polido, polido, polido. E conforme a luz do sol, o raio do sol batia, ele brilhava, Ah, ele eu imagino. refletia a luz. Ele Ele, não ele tinha deve luzes. ser mais ou menos aquele disco voador que eu coloquei no meu WhatsApp. Se eu achar aqui. Tá? Então ele não tinha esse negócio É de mais ou menos dessa cor aqui, né? Ó. Né? Mais ou menos dessa isso, cor. isso, isso. É parecido com isso daí. Bem parecido. Bem parecido mesmo. Muito parecido com isso daí. Só que agora você imagina, tá? Esse charuto, com esse charutozinho, e É, atrás, vamos por, da metade para trás, ele com rasgo, como se tivesse pegado uma antena, ou alguma coisa, ele ter isso. batido em alguma coisa, tá? E essa parte que ele tava, teve esse rasgo, foi a parte que, no impacto, destroçou. Essa parte dianteira, Destroçou. ele foi para Sim, frente. foi pra frente. Ah, que Tá? legal. Né? E nisso aí, quando que eu chego, acabei de chegar, aí eu desci, né? Tava entendendo muito bem aquele cheiro, tava entendendo aqui. Para mim, até aquilo lá era um dirigível. Não era, era uma nave espacial. Mentira, mentira, gente. Eu não imaginava isso. Nem me passava pela cabeça aquilo lá nesse momento. Você passou a acreditar só depois, né? Quando Isso, bem depois. Eu acreditei, ele para era a ficha cético. cair mesmo que estava acontecendo, tá? Foi quase uns 10 dias depois. Que eu vou explicar, você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Ah, eu caminhei, tá, até lá e eu vi um destroço no chão. Eu vi que aquilo brilhava muito. Eu peguei um pedaço na mão. Quando que eu peguei um pedaço na mão, aquilo De me um surpreendeu, fragmento. que é É, o fragmento. isso. Na época, aquilo não era comum, não era comum, tá, ter metais leves. Toda aeronave ou ela era feita de lona, pintada, como os aviões são, somente dirigíveis, eles são feitos de lona, não são feitos de metal. Isso eu já achei estranho, sou bem honesto. Aí eu Sim. peguei e falei, nossa, que coisa leve, não tinha peso praticamente. E olha, era um pedaço razoavelmente grande, era um pedaço mais ou menos uns 30, 40 centímetros, mais ou menos, 50, Ah, mais ou menos aí. sim. E ele era abaolado, ele não era Abaulado. retinho, ele era meio abaolado, ele tinha uma boa. Aí eu peguei e falei, nossa, que estranho, eu peguei e comecei a amassar. E eu vi que ele amassava facinho, tipo como se fosse um papel. Eu peguei e amassei ele, fiz uma bola. Falei, nossa, isso aqui é papel. No que eu abri, ele de uma vez só, no formato. Igual No o caso formato da nave de original dele. Roswell, né? Igual o caso da Não, nave não de sei Roswell. se rosa foi a mesma coisa. Eu sei Não, dizer que falaram que tinham fragmentos, mas o formato o que eu peguei na mão, eu amassei. No que eu sim, soltei, ele não é que ele foi devagarzinho abrindo, não. De uma vez só, puf, abriu. Ficou abriu. no mesmo formato que era. Que Eu falei, interessante. opa, que é isso?
E eu peguei aquilo na mão. Só que quando que eu peguei na mão isso, eu observei que vinham vindo carros militares de frente para mim. Ao contrário da ESA, Nossa. daquela direção de Três Corações, vinham vindo veículos militares. 2 caminhões na frente, um jipe, uma ambulância e mais 2 veículos atrás. Sim. Tá? E eu já escutei barulho, tipo um helicóptero sobrevoando. Olha. No que esses veículos encostaram onde que eu estava, o que houve? Começou a descer da carroceria dos caminhões Sim. muito, mas muito soldado. E todos armados, e muito armados. E nisso aí, eles começaram a tomar posição em torno da queda, que dava mais ou menos um diâmetro do impacto, uns 40 metros mais ou menos de diâmetro tudo dava. E o que eu reparei, tá, que estava queimando aquilo lá. O cheiro era tão forte que a vegetação estava queimada. E o que me chamou a atenção, tá, é que eles tomaram posição rapidamente de formação e um deles olhou e me viu nesse Você momento. voltou lá. E ele saiu correndo, literalmente, na minha direção, gritando: vai embora, deixa aí, vai embora. Eu, o negócio na mão, sem saber o que era, ele chegou, daí me meteu a mão, o fragmento, puxou, jogou no chão, pegou na arma e falou para mim: vai embora. Eu falei: moço, mas tem gente aí, porque para mim aquilo era um dirigível. Tem gente que se machucou, houve um acidente. Eu sou Sim. piloto, eu quero ajudar. Vai embora, vai embora. Ele pegou a arma e me empurrava com a arma. Vai embora, Nossa. vai embora, vai embora, vai embora. Eu falei: não, meu. Eu insisti. Eu falei: não, não vou. O que é isso? Tem gente lá, você não pode me tirar daqui. Aí ele pegou, virou a arma, engatilhou a arma, destravou ela e apontou para minha cabeça. Falou: eu não estou pedindo, eu estou ordenando, estou mandando você embora, então eu vou abrir a sua cabeça no meio. Some daqui. Eu sou sincero, eu me borrei todo. Todo. Eu tremia que nem uma vara verde, que eu nunca tinha visto um rifle igual aquele que tinha, que aqueles fuzis deles. Mas o cara encostou na minha cara. E o cara botou o dedo no gatilho para atirar. Eu falei: puta, ferrou, vou embora. Ah, mas eu tava tremendo, eu não me borrei porque eu não tinha, na hora não dava, mas eu acho que tinha me borrado, de medo. Virei as costas, voltei pro meu carro, manobrei o meu veículo e Sim. retornei em direção à cidade. Só que eu tremendo, não entendi o que estava acontecendo até ali. Eu saí, voltei na pista, peguei logo à frente tem um contornozinho, mais ou menos uns 400 metros à frente. Hoje eu sei que é 400 metros, porque eu conheço lá, antes eu não sabia. Sim. Eu fui dando a entrada, retornei em direção de volta para São Paulo. Só que eu falei: bem, eu vou tomar um café, vou relaxar um pouco, porque no estado que eu estou eu não tenho consciência de estar dirigindo. Encostei Sim. num posto de gasolina que existe até hoje lá. Ah, o Até posto de hoje gasolina, tem. né? Isso, eu encostei nesse posto, pedi um café e estava conversando com o garçom, o rapaz, né? O rapaz falou: moço, você está muito nervoso, o que foi, garoto? Que era rapaz na época, falou: garoto, ele já era um senhor. Falou: garoto, o que foi? Aconteceu? Eu falei: não, aconteceu um acidente aí, tá? E o exército chegou, botaram eu para fora. Ele falou: como assim o exército chegou? Eu falei: ele estava conversando com ele. Tá? Peguei um café com leite e ia tomar. No que eu ia tomar, chegou um veículo escuro, Hum, lembra até hoje, um Opala. Ele era um azul marinho quase preto. sim. Descem 2 pessoas de dentro, de terno, bonitinho, todo na estica, que a gente chama de estica, né? Aquele Sim. cara todo camisa branca, gravata, óculos escuros, grandes, cara. Eu perto deles era não. É Encostaram igual aquela perto de história do mim. Homem de Preto. É igualzinho, idêntico. Nós, idêntico. O filme do... Só que encostaram perto de mim, tá? E falaram: o senhor é fulano e tal, Carlos de Souza, assim, o senhor mora em tal lugar, esse assim, sua esposa, esse assim. Os Meu, caras se cara, intitulam. eu encostei no balcão, eu acho que Vixe, Maria. eu derreti ali. Falei, aí eu cheguei pro Eu cara e teria falei: medo meu, também. quem é você?
Como que você sabe tudo isso da minha vida? Quem é você? O que vocês estão querendo? A resposta que eu obtive na hora: olha, para o seu Sim. bem e da sua família, o senhor não sabe de nada, o senhor não viu nada, vá embora de volta, cala Isso. a sua boca e nunca na sua vida conte isso a ninguém. Eu lembro que você falou isso lá no barzinho, lembro. Acabou. Acabou. Cara, eu fiquei assim, branco, amarelo, azul, roxo. E os caras viraram as costas, entraram dentro do carro. O rapaz do bar, que era um senhor, falou para Sim. mim: Meu, quem é esses caras para vir te ameaçar? Eu olhei: Não conheço, moço. Eu estava branco, eu já não tinha mais. A garganta secou. Ele falou: Anota a placa do carro. Ele me deu a caneta dele, que ele anotava. Peguei um papelzinho daqueles guardanapo, aquelas TVzinhas que pode ver. Peguei um e fui até a porta para anotar. No que eles passaram, eu olhei. O carro não tinha placa. Sem placa nenhuma. Minha Nossa E não Senhora! tinha nada escrito Não no tinha carro. Falava nada, para né? você, olha, tinha um negócio das Forças Armadas, da Marinha, do Exército. Mentira, não tinha nada. Não tinha nada. Os caras entraram na pista e sumiram. Eu fui para lá. Aquele café desceu de lado, atravessar na garganta, não descia. Você fala para você que desceu. Mentira, não deixou mais a metade lá. Fui, paguei, montei no meu carro e falei: Vou para casa. Que no caminho de lá, que é um caminho longo, você tem cérebro, você não é nenhum burro, você começa a pensar o que aconteceu, o que não Sim. aconteceu, você vem raciocinando. Aham. Eu achei, naquele momento, que aquilo devia ser algum experimento militar. Já Ah, descartei a ideia do dirigível, vou que a dirigir. princípio eu achei que era. Eu descartei essa ideia. Eu falei: Hum, pô, será que eu fiz um experimento militar secreto? Então é melhor eu ah, me calar a boca. é. Se alguma coisa do exército é melhor. Sei lá, senão o exército não estaria ali. Talvez não era de outro mundo, você acha que talvez? Não, não, não. No momento até ali eu não achava. De momento eu achava que era nosso. Ah, tá. Claro, No você tá momento eu achei que controlando. era um experimento militar brasileiro, nesse momento. Você Falei: o achava. governo brasileiro fez algum experimento, alguma coisa, e eu vi o que eu não deveria ter visto. Porque naquela época você era ainda meio cético, não acreditava. Era meio assim, Passou você a fala: acreditar não, foi. depois, ser um pesquisador, né? Só que é bom também explicar Isso. que ele Ex- chegou a explicar, certo, pessoal? Exatamente isso. É, Exato. Eu saí, tá? Fui embora. sim, Chegando em São Paulo, expliquei para minha esposa: ó, aconteceu isso, 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 isso. sim. Resposta dela: fica quieto, você não sabe de nada, não se mete nisso, Ela te deu um conselho. porque a gente não sabe o que é ficar quieto. Ah, tudo bem. Bem, passado 15 dias, começou a sair na mídia, uns 15, 20, 30 dias, mais ou menos, começou a sair na mídia de 15 a 30 dias, tá? Não vou delatar para você, que já há muitos 15, anos, tá? 30 Começou, dias. mais ou menos esse período, tá ok? Sim. De 15 a 30 dias, começou a sair na mídia, tá? O caso Varginha, da Depois eu captura caso das Varginha, criaturas. das meninas. Aí eu fiz o link. Aí sim, aí nesse momento eu sou honesto. A ficha caiu. Blá, 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 blá. Caiu toda a ficha. Sabe que negócio caiu a ficha? Rafael Ficha. A ficha caiu. Eu falei: pô, eu vi uma nave extraterrestre. O que aconteceu foi uma queda Uma de queda. um UFO. Aí eu falei para minha esposa, falei: amor, eu vou falar o que eu sei. Só que a minha esposa falou: ó, cala a boca, fica quieto, não se mete nisso, porque você não tem Hum, certeza. Eu falei: não, tudo bem, fiquei quieto. Bem, também, para mim, eu fiquei com aquilo remoendo, remoendo, remoendo. Se eu falar que tinha mudado uma coisa na minha vida, mentira, até então não. não, Até que depois de mais ou menos 8, 9 meses, tá, a sim. coisa explodiu na televisão de uma maneira que era assim absurdo. Que repórteres, pessoas pesquisam, começou constantemente, tá, na mídia. E um rapaz, um senhor já falecido, que era um bom amigo, infelizmente, se chama Claudio Corvo, que era um dos maiores ufólogos desse país, um Hum, grande cientista, pesquisador.
Eu acho que uma das pessoas que mais deveriam, ele e o Birajara, deviam ser uma das pessoas que mais fatos, documentos tinham sobre o caso. Tá? Ele foi à televisão e pediu, pelo amor de Deus, tá? Se alguém tivesse alguma informação, que ligasse informando. Aí eu falei, eu vou ligar assim, vou falar para ele, o que eu vi tem alguma coisa a ver. Porque eu não sabia, né? Eu falei, pô, eu acreditava que eu tinha visto o objeto. Mas eu falei, eu vou contar para ele, que é uma pessoa que é um pesquisador, porque era a minha primeira vez que eu estava entrando no mundo da ufologia. Até então, não tinha nada. Não tinha nada. Primeira vez. Exato. Primeira vez. Então eu vou contar para ele. Liguei para ele, no que eu liguei para ele, falei, olha, eu acho que eu vi o objeto e posso falar onde que o objeto caiu. Olha, não deu 30 minutos, ele estava na minha casa. Ele veio, pegou o carro dele e veio voando para minha casa. Veio rápido. Ele virou para mim e falou para mim, me conta, olha, me conta o que você viu. Não me falou nada, se apresentou, meu nome é Claudeir, eu sou pesquisador, ufólogo, eu gostaria que você me contasse o que você viu. Tá bom. Aí ele sentou no meu escritório, que tinha empresa, eu comecei a contar para ele, foi assim, 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 papapá, papapá, e comecei a dar detalhes para ele. O formato da nave, o cheiro das coisas, como é que era, porque até então não tinha saído nada na mídia disso. Nada tinha saído. Nada, só se falava, capturou um ET, o ET era baixinho, o ET tinha 3 chifres, o ET tinha isso, mas não tinha detalhe nenhum, marrom, não, nem a cor saía. Nem a cor saía. Eles falavam que ele era uma coisa oleosa, gosmenta. Isso eu lembro, eu tinha 19 anos na época. Isso, mas não saía nada na mídia, nada, era só capturou o ET, esse tipo de coisa. E eu comecei a dar relatos, detalhes das coisas, do cheiro, do formato da nave, da queda, da região. E eu percebi que ele grudou na cadeira minha, mas ele grudou na cadeira. Pensa um cara que ficou abismado. Eu falei para ele, seu Claudir, o senhor está bem? Quer um café, uma água? Ele falou, cara, você está dando relatos que nós demoramos mais de 6 meses para levantar. E o que você está falando bate certinho com o que várias pessoas declararam e viram. Todos estão falando a mesma coisa. Nós temos... Tem algumas partes de Minas Gerais que o pessoal viu esse objeto. Viu. Inclusive, na época, ele tinha uma declaração, tá, de pessoas que viram, tá, os detalhes, que tinham, e já tinham suspeita de alguns militares envolvidos. Sim. E alguns militares tinham dado um toque de algumas coisas que eles tinham apurado já na época. Desculpa. Os militares eles vão rápido porque acaba monitorando, acho que deve ser um sistema via satélite, mas você imagina em 96, hoje deve estar bem mais avançado. Sem dúvida hoje alguma. A tecnologia está demais. Na época não existia nem celular, meu querido. Existia aqueles tijolão, parecia aqueles rádios de comunicação do exército. Alô, câmbio, beco. Entendeu? Não existia celular hoje, qualquer criança tem celular com câmera. A gente nem imaginava isso. Era coisa de ficção científica. Tá? Então, na época, não tinha câmera. Então, aquela câmera V8, Super 8, que era coisa de milionário. Era muito caro. Você tem uma ideia, naquele período, um telefone de uma casa custava o preço de uma casa. Você vendia um telefone, você comprava uma casa. De tão caro que era. Ou seja, nós não tínhamos tecnologia nenhuma. Não tinha. Basicamente, não existia. Televisão colorida, era poucos que tinham. Existia já. Mas era muito poucas pessoas. Micro-ondas, só quem tinha muita grana tinha. O que era nos Estados Unidos antigos, todo mundo tinha. Aqui para nós, você precisa ter grana para ter, né? Qualquer um. Ou seja, é que as pessoas não percebem. Falam, por que não filmou? Por que nisso? Em primeiro lugar, não existia isso. Quem tinha máquinas de vídeo, gravadoras, filmadoras, uma coisa, tinha que ter muito, mas muito dinheiro mesmo. Era milionário. Pobre não tinha. Ou classe média, não existia isso. Tinha que ter grana para ter isso. E normalmente você só filmava e tirava foto em casamento ou festas. Porque até a fotografia era cara. Era cara.
Até isso era caro. Então, o que a gente tinha, não tinha isso. Nós não tínhamos esses recursos que existem hoje. Gostaria que Hoje, fosse hoje. Eu hoje filmaria, tiraria foto, fazia até uma entrevista com o cara, meu, vem cá, é. Que para hoje pelo mostrar. WhatsApp dá para Sim, pelo guardar, WhatsApp, por tudo. Dá para você arquivar, fazer. dá para guardar hoje no computador, né? Exatamente. Dá para você fazer um monte É, de coisa. Mas na época não era assim. Nós não tínhamos essa não era. tecnologia. Eu lembro. Então, o que aconteceu? Aí ele falou para mim, aí o Claudio, me lembra até hoje, a expressão dele, falou para mim: daria para você me levar aonde que foi que você viu a queda? Eu falei: sem problema algum, nós vamos. Final de semana agora, tá bom? Ele falou: tá ótimo, dá para você ir? Eu falei: dá, mas você Dá. tem certeza? Eu falei: eu te levo lá. Eu sei o que eu vi, eu sei onde que tá. Posso até, porque já está uns 8 anos, que eu não conheço a região, foi uma vez só, mas nós vamos lá, eu me lembro, a gente vai até lá, sem Já tinha problema algum. passado quanto tempo quando você falou isso para ele? Uns 8 meses, 9 meses, mais ou menos. De Ah, 8 a 9 era meses. recente, não É, era. estava recente. Foi para ele: não, eu te levo lá, sem problema algum. Te mostro Ah, onde foi. E, nossa, ele botou, os olhos dele brilhou. Ele botou um sorriso no rosto. Que legal, vamos lá então. Aí nós marcamos. No final de semana nós fomos para lá, tá? Chegamos na região. Eu entrei na fazenda. Hoje eu sei que era a fazenda maioria. Até ali, nem o nome da fazenda eu sabia. Pra não você ter uma sabia. ideia. Eu não sabia. Para mim, não. Aí eu mostrei para ele. No que nós chegamos lá, realmente tinha um queimado, a grama Ainda toda tá. queimada, o mato em volta, É, tudo verdinho o resto. Mas só que aquela região todinha, como se fosse assim uma. ele pegou o É, queimado para fazer análise em laboratório? pegaram, foi recolher, o É, Birajara porque isso é recolheu. o carro-chefe mesmo para provar que é o Sim, fogo, sim, né? sim, o Birajara recolheu, todo mundo estava lá, várias pessoas recolheram, depois foram outras pessoas recolheram, inclusive tinha uma árvore que algumas pessoas falaram que eu falei que estava queimada, sabe, de dentro para fora. Eu falei: ei, tá queimado, queima de fora, de fora para dentro. Não, não, calma aí, mas ela estava queimada com uma substância química, não E era fogo. geralmente, eu não sou especialista nisso, mas o solo tava com aquele, tipo, uma marca, tipo assim, né? Que tá, Tava. O solo tinha tipo, uma. tipo Ele tinha como se assim, fosse. né? Isso, como se fosse um negócio redondo, meio Quando oval. cai, né? É, Isso, uma coisa oval, isso. tá? E todo Que queimado. Ou seja, a o marca é quando cai, né? interessante, e olha que interessante, já faziam 8, 9 meses. Não Sim. nascia nada ali. Nada. Isso é Em típico da toda a fazenda. volta estava verdinho, tudo fresquinho, verdinho, verdinho, verdinho. Verdinho. Naquela região não tinha nada, Nada. nada. Não crescia uma folhinha. Um matinho verde não tinha. Estava totalmente queimado, como se tivesse estéril a terra. Sim. E essa árvore ela não tinha queimado assim com fogo. Não, era com uma substância química e ela praticamente ela secou. Ela estava meio seca. Só que você via que não, você punha a mão nela, que eu achei isso, Sim. nós achamos. Até o Claudio ele encostou e ficou assim abismado e falou: cara, isso aqui não é carvão, não é uma Hum, queima de fogo. Alguma coisa caiu aqui, alguma substância, e queimou ela. E ela secou a árvore. Era, Talvez sabe, a mata. Aí, lógico, aí nós pegamos, saímos, né? Aí ele falou para mim: daria para você vir com mais um pessoal aqui? Daria para você ir? Eu falei: olha, para mim é meio complicado estar vindo toda hora para Minas Gerais, porque eu trabalho, eu faço um monte de coisa, tá? Então, para mim é meio complicado. Mas tudo bem, não tem problema. Se marcar um outro dia, nós voltamos. Ah, hum, passou mais ou menos uns 1 mês, 2 meses, não lembro direito. Se for para você que eu lembro o período certo, eu estou mentindo. Aí sim. eu voltei para São Paulo junto com ele, né? Aí paramos tudo, eu contei a história que aconteceu. Paramos nesse posto de gasolina, ele tomou café, ele Tomou confirmou café. na época com o garçom que estava lá, aquele senhor que trabalhava, o que aconteceu. Esse garçom lembrava, esse senhor lembrava perfeitamente. Esse senhor comentou que todo mundo achou muito estranho aquilo, achou esquisito aquilo. Acharam Sim, muito esquisito aquilo, né? Ele sim. falou que foi a primeira vez que alguém foi ameaçado lá dentro do estabelecimento dele. Nossa. Aí, tá, tudo bem, pegamos, voltamos para São Paulo.
Passou um mês e pouquinho, como que está falando, não lembro direito a data. Voltou eu, o Claudeir, o Birajara, que estava me esperando já lá, O Birajara. mas tinha mais duas pessoas, que inclusive foi um rapaz que fez a live, tá, sobre negócio do soldado, agora há pouco tempo, tá? O Birajara, ele era de Minas Gerais mesmo? Eu não sei se ele era de Minas, ele estava lá. Porque às vezes é normal ter os ufólogos locais, né? Tem, né? Não, eu acredito que o Birajara era de Minas sim, tá? Ele falava o aiso, sabe? Ah, Ele falava muito bem, uma pessoa de uma sim. cultura, olha, sinceridade, o É porque Birajara é uma eu pessoa falo de uma isso cultura porque, por fantástica. exemplo, no Rio de Janeiro, eu acho que tem os da ponta lá mesmo, né? Tem o Cristiano, tem o Arthur Neto, tem o Petit, né? Então, Sim. essa Então eu comparação. tava, como eu estava comentando, aí chegamos lá, tinha um rapaz que o Claudio sempre dava carona para ele, né? O João estava lá, O João. tá? Estava lá justamente. E essa pessoa. Qual que é o nome daquele rapaz que deu a entrevista? Tem um canal que fez a entrevista de um soldado que não era soldado, o cara tentou se encaixar na história agora, até tirou, falou que foi ameaçado. Eu não Você está lembro. você tá falando do ufólogo Edson Boaventura? Isso, Edson. O É o Edson, na Edson. época, ele era ajudante. O Edson, na verdade, tá? Ele nunca fez parte de equipe nenhuma, praticamente. Ele acompanhava, na época, as pessoas, que era o Birajara, o Claudir. Esses sim eram ufólogos. Ele era apenas curioso, ele acompanhava, ele é um baita de um pesquisador, sou bem honesto, né? Sim, Ele é uma pessoa, assim, que realmente é admirável o trabalho dele. Eu admiro muito, porque ele é uma pessoa muito centrada na pesquisa, tá? Mas naquela época, ele não era nada. Ele era só ajudante. Quem pesquisava mesmo era o Claudeir. Ele, o João, eles acompanhavam no carro dele, do sim. Claudeir, eles iam de carona, o Claudeir ajudava eles, ia de carona. Eu me lembro muito bem, até o Claudeir comentou comigo que são pessoas, são garotos jovens que estão indo, tá? Eu dou uma força para eles, eu gosto muito deles, né? Então eles sempre vão comigo lá, sempre dou carona para eles. E quando nós chegamos lá, no local da queda pela segunda vez, eles já estavam lá e sim, tinha câmera, aí tinha Hum, o pessoal já recolhendo material, vasculhando toda a área, ver se achava alguma coisa. sim. Aí recolheram. Depois, mais tarde depois eu pesquisei, eles falam, realmente no solo foi encontrada uma substância estranha, que ninguém Estranho. consegue identificar que tipo de substância é essa. Não foi uma queima por fogo, foi uma queima por química, material químico. Isso aí eu fiquei sabendo bem depois dessa data que eles foram Teve um capturaram isso. resultado no laboratório, Isso, a parte exatamente. queimada, do que estava Aí dentro do quem me solo, informou né? isso foi o Claudeir. Onde a suspeita que caiu a nave, então foi tudo analisado em Isso, laboratório, isso, né? O teste, né? exatamente. Exato. Sim. E aí começou a surgir relatos de pessoas que viram a nave também naquela época e viram a mesma coisa que eu vi. É, A mesma coisa que eu vi, eles viram. Os detalhes, tudo certinho, tudo começou a se encaixar. Bem, nesse período começou a acontecer depois que aconteceu. Essa reportagem que eu fiz juntamente com o Bira, com o Claudeir, o Javaer, essas pessoas, veio à tona, veio para a mídia. vem. Até aí, para mim, aí começou o meu inferno. Eu falei, pô, como assim? Porque até então minha vida estava de vento em popa. Começou o Sim. meu inferno pessoal. Primeiro, eu deixar bem claro, eu nunca ganhei um real com isso. Essa Sim. história só me trouxe dor de cabeça e muita. Muita, né? Pessoalmente, pessoalmente, o porquê eu falo isso? Sim. Daquele quando saiu, meus telefones em casa começaram a ficar grampeados. Sempre, nunca, porque até então nunca tinha dado linha cruzada, começou a dar linha cruzada direta. Você Ah, percebia que tinha pessoas do outro lado escutando. Começaram a sim. aparecer pessoas na porta da minha empresa, tá? Que não se identificavam e ficavam é, tempos e tempos observando a minha empresa. Chegava Sim. perto deles, pegava, ligava o carro e ia embora. Você pegava a placa do carro,
a placa do carro não existia. Porque eu fui, você não foi fazer o levantamento do Detran? Fui. Essas placas desse carro não existiam, era sempre em 2. Sim, nossa. A minha empresa começou a ter fiscalizações que nenhuma outra empresa tinha. Os caras entravam lá, reviravam toda a papelada, não me multavam, não, vou colocar assim, pegavam nada, não vistoriavam nada. Você percebia que os caras estavam ali observando. É, Isso foi anos. Fora a gozação familiar. Tudo quando que era é, festa. Ah, você viu o ET, você é o ETzinho, você é. A pior que gozação. às vezes acontece aí. Tanto é que meus parentes também ficam meio assim, mas eu, né, tô É, aí mas firme, né? É, isso você que está envolvido diretamente com o fenômeno há anos. Imagina eu, um garoto de 30 e poucos anos de idade, não sabia nada, super descrente, de repente virar chacota nas festas, nas reuniões familiares. Eu virei chacota. Antes Chacota. de a gente continuar aqui, eu quero dar umas saudações ao Rodrigo Cunha, né? É um apresentador youtuber, tem um canal dele, certo, pessoal? Acabam Fala, assistindo. Rodrigão. Ele conhece todo mundo aí da ufologia, acabou trazendo pessoas muito experientes. Grande prazer, Rodrigo, é isso aí. Coriolano também tá. Já já eu faço a sua pergunta, tá, ô Coriolano? Se você quiser, eu faço a pergunta dele depois ou Pode antes. passar. Se quiser passar, pode passar a pergunta. Não tem problema não. Bem, aí só para resumir, tá? Isso, não, pode falar, eu coloco Dá a uma resumida, explicação. aí você passa as perguntas, é mais fácil. Tá bom. Aí depois Tá. aí eu, com a minha Sim. esposa, começamos a nos mudar de casa, trocar de telefone, e a coisa não passava. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sumir. Aí, 25 anos eu me afastei de uma tal maneira que eu sumi. Eu Você mudava de sumiu. endereço, não passava meu telefone para ninguém, não comentava com ninguém, proibi ninguém, nem a minha própria filha sabia dessa história praticamente até há pouco tempo. Eu Ah, proibia todo mundo de falar. E só voltei a tocar no assunto porque um primo nosso, numa festa, veio gozar da minha cara, lembrou desse assunto e veio gozar da minha cara. nossa. Ele veio tirar mó São, são, sarro da minha cara. são pessoas que não estão preparadas, que tem que haver que nós não estamos sozinhos nesse universo, né? Eles têm Sim, 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 tecnologia. sim. As E aí pessoas não nós estão quase. preparadas. Exatamente. E aí nós começamos a discutir. E eu falei para ele, falei, olha, cara, eu estou há mais de 25 anos, estou há quase 20 anos, tá? Mais de 20 anos afastado disso daí, não quis saber disso, tá? Mas eu botei o dedo na cara dele e falei para ele, falou, mas se um dia eu tiver chance, eu juro, eu vou te esfregar na cara a verdade. Porque até ali, a única prova que eu tinha era a minha palavra. Eu não tinha prova antes. É, E que o Claudeir, que os especialistas tinham falado, mas até aí era a minha palavra, era sua palavra. É. entendeu? Não tinha a falar. Aí tudo bem. Aí passou uns 15 dias, como o universo conspira sempre de uma forma interessante, o Sim. Marcão veio atrás de mim, me ligou que estava me procurando há um tempão para tentar falar comigo e não me achava. Porque se Ah, fosse outro momento, se tivesse ligado, fala, não, aqui não sou não, aqui esse número é de outro, comprei há pouco tempo esse número. É a resposta que eu sempre dava. Aí eu sim. falei, não, sou eu sim, tá? Olha, eu podia conversar com você? Eu falei, tudo bem, marcamos. Aí nós marcamos, lá conversamos, expliquei para ele o Legal. que aconteceu, e aí desenrolou toda essa história agora, de volta. Aí É, eu falei para ele, falei, olha, mas eu quero aparecer, mas com uma prova concreta. Ele virou para mim e falou, fica tranquilo, que hoje, depois de todo esse tempo, nós temos testemunhas militares confiáveis, que eram da época, temos testemunhas de generais, temos testemunhas de pessoal olha, ele tem informações. autograduado, tá? E testemunhas, tá? Que realmente tudo aconteceu. Aí temos testemunhas que viram também, porque o interessante é que naquela época tinha uma família, tinha uma casinha lá branca, bem perto da queda, e tinha uma família. Essa família, ela foi a primeira vez que nós chegamos, a família ficou olhando, não dá apavorado sem entrar. A segunda vez que a gente foi lá para conversar com ela, eles se negaram a conversar com a gente. Eles se recolheram, trancaram a casa,
O Claudeir foi outras vezes lá, falou, e esse dono da casa, que era o homem da casa, deixou bem claro que eles tinham sido ameaçados e coagidos pelo exército. E pegamos pessoas do lado, fazendo do lado, que escutaram o estrondo da queda sim no dia, e foram lá depois que eu saí, eles foram lá e foram expulsos também. Não conseguiram ver nada. Ah, quando você saiu, eles foram lá, né? Quando saí, esse É pessoal que foi tudo, lá, foi o legal ver. da ufologia é isso, que tudo monta um quebra-cabeça, né, Carlos? É um quebra-cabeça, na verdade, Exatamente. né? E eu não De sabia que esses caras informações, tinham ido né? lá. Eu não fazia ideia que simplesmente. E aí tinha testemunhas que falaram, não, eles foram lá, só que o exército não chegou, não deixou chegar nem perto. Estava cheio de militar lá. E saiu vários carros com várias coisas, com lonas cobertas em cima. É, Interessante isso, né? interessante. Aí já começaram a aparecer testemunhas, pessoas que viram o que eu vi, praticamente. Só que essas pessoas sempre se negaram que elas falaram que elas foram realmente ameaçadas, e agora essas pessoas vieram à tona. É, Nesse documentário que o James fez, tá? Que eu sou sincero, como profissional documentarista, é um dos melhores que eu conheço. Gente, eu nunca vi uma pessoa tão persistente, uma pessoa tão detalhista, cética no que faz e um profissional fantástico. E foi levantado, e esse documentário vai aparecer provas, pessoas comentando o meu caso, pessoas falando que realmente tudo começou na Fazenda Maioli, é, oficiais, confirmando que começou tudo ali, dando credibilidade ao relato. isso é Hoje eu massa. falo, hoje eu tenho sustentabilidade e credibilidade no meu relato, porque existem várias testemunhas oficiais, várias informações assim Sim, minuciosas, de pessoas importantíssimas falando, não, o que ele falou é verdade. Bate tudo que ele falou, ele realmente viu. E isso para mim é uma vitória. Hoje eu me sinto bem em falar sobre o assunto. é, Hoje eu falo para você, hoje eu me sinto à vontade. Até então eu não me sentia não. Ou seja, eu passei quase 30 anos da minha vida toda, mais de 30 anos, sendo acuado, achincalhado, humilhado. Olha, dói. E o que mais me dói é que as pessoas veem o caso Varginha como um grande circo para dar ibope, para dar cinema, para dar, olha que legal, sabe? O caso Varginha, caiu uma nave lá, capturaram criatura. Gente, alguém já parou um minuto, um segundo, um único segundo, sim. para pensar que dentro daquela nave que caiu tinha seres vivos mais inteligentes do que nós, tecnologicamente super evoluídos. E nós tratamos esses irmãos como Mal. animais, cachorros loucos, jogando rede, dando tiro. É, foi isso que uma Que amiga muito conhecida cultura, da ufologia falou. que Judiaram, né? cultura é essa? É que eu falo. Que você espera de uma raça humana que trata uma raça mais evoluída dessa forma? Pessoal, pare e pense. Eu imagino assim, imagina você, ou eu, ou algum colega nosso, ufólogo, tem a oportunidade de ir para um outro planeta, não tão evoluído, tecnologicamente nós seríamos mais evoluídos que ele. Houve um acidente, a nossa nave caiu, e essas pessoas nos capturam, nos tratam da forma que nós tratamos ele. Pegar para dessecar, para estudar. Oi, esse é o planeta que eu vivo? Essa é a cultura, esse é o povo que se diz que está preparado para receber seres extraterrestres, irmãos das estrelas. Esse é o povo. Agora eu entendo por que povos mais evoluídos de outros planetas têm receio de se apresentarem a nós. Nossa. Eles Porque sabem o que a gente faz. Eles sabem. exatamente, Até a questão de destruir a natureza, eles sabem. ou seja, gente, vamos parar para pensar, tinha vidas ali dentro, vidas inteligentes. Mas foram um bicho, bicho? Não era bicho, não.
Eram seres vivos, inteligentíssimos, que cruzam o universo, que tem tecnologia hiper avançada. Eu acho que está na hora de nós começarmos a repensar, tá, o modo como nós observamos, só porque uma coisa é você falar, eu sou ufólogo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu vou atrás, que eu faço. Outra coisa é você parar e pensar, será que no momento do contato real eu estou preparado para respeitá-los e ser respeitado? Ou eu vou utilizar, como na época das descobertas, das grandes navegações que nós tivemos, que eu vou chegar a bala com revólver, chegar com Sim. armas para espantar e criar guerras entre eles, para tentar tomar à força aquilo que eu não tenho. Que esse é o conceito humano. Se eu não tenho, eu É, tomo à força. uma força, Então, exatamente. está na hora de a gente começar a repensar isso, gente. Ser ufólogo é ser cientista. Ser cientista é ser pesquisador. Não acreditar em qualquer luz, porque hoje qualquer luz que aparece no céu, drone, balão, qualquer coisa, é tudo disco voador. Muita gente viaja na maionese. Tudo para eles é É, isso. E não é tudo, não. não é tudo não. É, Tá? De 100%, 98%, 97% não é nada. É coisas nossas. O que nos interessa é esses 3%, 4% no máximo. Isso nos interessa realmente. E será que nós estamos? A grande questão é, será que eu estou preparado para um contato verídico, imediato, com nossos irmãos? Porque, para e pensa, nós não temos capacidade tecnológica ainda, creio eu, para cruzarmos o nosso sistema solar. solar. Imagina você ter contato com civilizações que criam, que cruzam, tá, galáxias inteiras. É, É muita diferença tecnológica. É muita evolução. Então, gente, vamos começar a pensar, tá, realmente, tá, questão número 1. Por que você é ufólogo? Para matar uma curiosidade sua, uma vontade sua, ou simplesmente para curiosidade, para você ter like, você ter mídia, vamos colocar assim, tá? Para você ter visibilidade, ou como ciência séria que a ufologia é. A ufologia não é brincadeira. A não, não ufologia é uma é. ciência séria, muito séria, que envolve questões muito maiores que nós podemos imaginar, ou que muita gente pode imaginar. É verdade. Não é porque eu vi uma luzinha brilhando no céu, eu sou ufólogo, não. Eu li muito, gente. Eu estudei muito, eu sou professor. Eu sou professor, sou formado, Sim, tá? Como muitos colegas são mestres, são doutores, são pessoas sérias. Ufologia é uma coisa séria, é um campo sério. Não é brincadeira, não. Vamos começar a levar a ufologia a um outro patamar, a um modo muito mais sério que nós estamos levando hoje. Vamos criar grupos, por exemplo, como eu comentei um pouco antes da live com você, nós estamos criando um grupo, tá? E vamos de pedir para estudos, algumas. né? Legal. Isso, nós estamos pedindo com a Fernanda Seara que estamos criando um grupo, tá? Vamos tentar entrar em contato com algumas pessoas, biólogos, matemáticos, astrônomos, pessoas realmente sérias, para fazermos um grupo de pesquisas avançadas de campo. Sim. Essa é a Bom, ideia. o Rodrigo também entende muito de ufologia, ele falou a questão do código de ética do ufólogo, né? Ele entende também, tem no canal lá dele, né? Como que chama o seu Sim, canal sim. mesmo, Rodrigo? É o canal. Não é isso. Ó, deixa eu falar aqui rapidinho, aí depois eu vou fazer uma só pra acrescentar lá, tá? Peraí, deixa eu pegar aqui do Coriolano. Qual a explicação da queda da nave em uma semana antes do principal contato com ETs em Varginha? Olha, Bom, é que. Não, pode falar. olha, olha, segundo eu saiba, tá? Que foi relatado para mim isso. Houve a queda, sim, no dia 13, tá ok? 7 dias depois foi feita a primeira captura, ou seja, mas tem pessoas,
relatos oficiais de, durante aquela semana, naves sobrevoaram Varginha procurando, assim, durante a semana inteira, procurando alguma coisa. Sim. Ou seja, quantos seres eram? Quantos não temos, não sabemos. Que eu saiba, Parece que tá? são 4, não são? Quatro, que eu saiba É, foram quatro, eu tá? fui na palestra Mas do Edson, ele dizem que disse. teve mais. Ele Dizem disse, que né? Ele teve foi na mais. palestra. Diz Diz gente que que teve 2 mais. os Eu Estados não Unidos sei. levou e 2 ficou no Brasil. Ele falou isso. O que eu saiba, a Eu perguntei informação que pro eu tenho é a Edson mesma que você pessoalmente. tem. Essa é a É. informação que eu tenho. Mas dizem que teve mais. No zoológico apareceu depois mais algumas criaturas. Ah, bem que eu fiquei um No pouco assim zoológico, também, porque o tá? pessoal E tava falando, ah, será que o boato de 6, né? Aí não, cada no um fala. zoológico apareceu sim, tá? E foi uma coisa impressionante o relato do zoológico. Que o Nossa. veterinário da época, tá ok? Que era responsável, deu o relato, sim, tá? Que pessoa funcionária viu, descreveu perfeitamente e diz ele, tá? Que a criatura estava até com tipo um capacete parecido com uma egípcia. E Mas descreve. era igual aquelas Oi. criaturas de Varginha que foi visto ou não? Era Sim, tipo, igualzinho, igualzinho, só que de tava com capacete. capacete, minha nossa É, senhora. ou seja, eu estava com uma roupa, tá? Interestelar, uma roupa como nós usamos quando vamos viajar ao espaço. É, E ela viu essa criatura. Tem uma senhora que já é falecida, mas é. o veterinário é vivo, ele deu depoimento e ele conta com detalhes isso. Com detalhes, ele é da época. Ó, essa aqui é a visão do Carlos, que eu perguntei pro Carlos lá no barzinho no ano passado, né? Ô Carlos, você acredita então que essa suspeita que viu uma criatura peluda, você acha que não é? Olha, eu não posso falar que não é. Eu, É, você é. particularmente, tá? Eu acredito que Sim. não possa ser, tá? Mas tudo bem. Como aquela região é uma região de muitas lendas, tá? Pode até ser, pode até ser que tenha mais do que uma espécie dentro da nave. Às vezes duas, três espécies essas terrestres são amigas e eles estavam dentro da mesma nave. Por que não? É, Pode até ser. Que eu saiba, eu não vi, eu não soube nenhuma captura, tá, de algum ser peludo. Eu sim. não soube, É porque eu já tá? vi em Sou outro sincero. canal o Folo comentando isso, né? Por isso que eu tô falando. Eu não soube. Se eu falar para Eu, você que eu soube, eu estou mentindo. Eu não soube, sim. tá? Pode ser que tenha até visto, sim. Pode ser que tenha outras criaturas juntos, tá? Outros seres que sejam É. amigos, tenham conhecimento, estão fazendo algum trabalho, não sei o que estão fazendo aqui com o objeto. E pode ser que tenha, mas que eu saiba, não. Que eu saiba o relato que eu tenho, que todas as criaturas é iguais a que as meninas escreveram. Aham. É, Todas elas são do mesmo tipo. eu vou voltar um pouquinho lá naquela parte, só para concluir essa conversa que o Carlos foi perseguir com o carro a nave. Só para dar antes aqui uma saudação ao Eduardo Cardoso, que é muito meu amigo, né? É, Eduardo, tudo bem da ufologia aí, gosto de estudar ufologia. O Fábio também chegou. Ô, Carlos, me fala assim, no momento que o seu carro foi seguindo o objeto que estava caindo, Hum. você percebeu que tinha janelas? Tem pessoas que falam, eu vi Ah, perto, tinha olha, janelas. tinha sim, tinha sim. Tinha E, como se fosse umas clarabóias. Só que o interessante disso, é isso que é o interessante. Uma sim, coisa que eu achei legal. Conforme a sim, luz do sol batia, elas sumiam praticamente. Você sumia, não não, ficava você não, tipo você não conseguia ver cilindro. ela, como se fosse uma coisa espelhada do mesmo material. Mas você observava sim que tinha algumas pequenas clarabóias, tá? Tipo assim, o pessoal fala que às vezes acontece, tipo, quase tipo invisível, mas depois vai aparecendo, quase meio assim, É transparente. como se, É aquela é como se sensação fosse, transparente, não é é? como se tivesse um papel, um isso filme. Sabe aquele Ah, tá. filme prateado que você não vê, que é da mesma cor? Sim. Igualzinho. Mas Ah, tinha sim, eu observei sim, que tinha sim, janela. Algumas sim. clarabóias, na verdade, né? Eu chamo de Eram, clarabóia. eram, eram redondas dos círculos, né? Redondos, um É, círculo, tá? Era o isso. É o que o pessoal cenário. comenta, às vezes, quando vê assim Tá?
mais ou menos uns 30 metros, né? Tem gente que já falou isso, né? Tá, elas eram circulares, sim, tá? É, E você percebia que conforme o ângulo que o objeto fazia, sim, ela sumia. Ou seja, como sim. se fosse um isso filme, tá? Que parecia uma coisa só. Parecia que não tinha nada. Se você observasse, dependendo da posição do objeto, parece que não tinha nada, que era só metálica. Mas conforme ele pegava a sombra, batia, você observava as claras-boias. Tanto Ah, é que uma parte de trás da clarabóia, você percebia que tinha um buraco estourado, você via que estava mais arrebentado atrás. E ali não tinha mais nada ali para trás. é que na verdade o exército mandou você embora logo. Eles estavam ameaçando você, mas você não viu nenhum tripulante lá, né, o Carlos? Não, 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 não. Não, Gente, olha, entende uma coisa, pelo amor de Deus, tá? sim, Isso aconteceu num período máximo, máximo. Sim. tá? De 10 minutos. Máximo, máximo, 10 minutos, né? máximo. Foi o tempo, foi uma coisa muito rápida, rápido Certo. demais. Eu não consigo calcular o tempo exato, porque na época eu não, normalmente eu não queria saber que hora que era, que hora que não era. Para mim, tanto faz como tanto fazia. Mas foi uma Sim. coisa muito, muito rápida. Foi o tempo de eu chegar, pegar o objeto, observar isso, olhar, os caminhões já estarem encostando e eles já desceram, eles pularam do caminhão e começaram a tomar formação, tá? E o rapaz, esse soldado, me viu e já correu na minha direção, tomou da minha foto e já apontou, falou: vai embora. É a pontuar Se eu falar para você embora. você, se eu, É uma se eu falar para situação. você, olha, eu vi, tá? Eu vi seres, eu vi detalhes internos da nave. Mentira. Mentira. Primeiro que meus olhos estavam ardendo. É, acho que é por causa da. Você não fica tudo, tá tudo meio mareado. E segundo, tá, que foi uma coisa muito rápida e mandaram eu me retirar do local. Uma coisa que eu achei interessante foi até o Marcos me chamou. Eu nunca, nunca, gente, olha, Sim. 25 anos, nunca tinha me chamado a atenção isso. Sabe o que eles falam? Ó, isso nunca passou pela minha cabeça. O Marcos me fez uma pergunta para mim e eu falei: oi, é verdade. Ele perguntou para mim: você sabia que você pode ter sido uma das poucas pessoas na face da Terra que teve com um pedaço de uma nave, um fragmento de uma nave extraterrestre na mão? Eu nunca É, tinha pensado nisso, gente. Pra você é, ter uma ideia, que eu nunca tinha caído na minha cabeça. Que para mim aquilo, no momento, não era nave. Naquele momento não era. Depois sim, veio a confirmação. Hoje eu tenho 100%, 1000% de certeza que era a nave, sim, tá? Com tudo que aconteceu. Mas o Marcos comentou comigo: Carlão, você foi uma das poucas pessoas nesse planeta inteiro que teve com um fragmento de uma nave SS na mão. Eu falei: puta, é mesmo? Verdade. Pra você ter uma sim. ideia como é a situação. Você tem algumas coisas que as fichas, gente, não cai, é muito rápido. É a mesma coisa quando você. Eu sempre comparo o seguinte: eu comparo isso com um acidente de automóvel. Você vai lembrando dos detalhes depois. E depois dos detalhes. Aí é aquele negócio: ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse desviado, se eu tivesse saído mais tarde, se eu tivesse saído mais cedo. Mas É que o às se, vezes uma pessoa falando acaba concluindo mais ainda, né? exatamente. Agora Que é o o caso se. do Marcos. Exatamente. Mas o se não existe no momento. No momento mesmo, o se não existe. Existe você e o que está acontecendo ali de fato, real. É outro assunto. Não dá para desviar ou desfazer ou fazer o que já aconteceu. E é uma coisa de fração de minutos. É minutos. É uma coisa Minutos. muito, muito rápida. Então fala: ah, mas você fez isso, por que você não fez isso, por que você não fez aquilo? Hoje é facílimo eu falar. É a mesma coisa quando acontece um acidente. Pô, por que você não desviou? Por que você não freou antes? Por que você não foi para a esquerda? Por que você não foi para a direita? Aí você evitava. É fácil você É, falar fala, é depois a que coisa do aconteceu. momento. É a coisa do momento. Exatamente. Agora, no momento, eu quero ver você ter o reflexo disso. Raramente você tem. Porque você não É. espera. Coisa... Foi o Ainda que mais a aconteceu comigo. pressão do exército na sua frente, né? Cara,
Imagina Foi você. muito, o interessante foi muito rápido, porque quando eles veem o sinal, esse sinal tem no mundo inteiro, caiu tal lá, eles vão com tudo para cima, né? Olha, O exército, o mundo inteiro, né? um Faz detalhe isso. que eu achei Não recebe interessante sinal. foi Quando uma cai o ideia. objeto. Isso que você está comentando é até bom comentar com o pessoal. Uma É, coisa muito interessante que eu fiquei sabendo agora há pouco tempo é que o exército, juntamente com o exército americano, que na verdade que a Marinha Americana e a Marinha Brasileira já vinha observando esse objeto há dias olha, sobrevoando com problema. olha. Eles conseguem rastrear, né? Eles têm Eles tecnologia, né? rastrearam via radar. Via E eles radar. Tá sabiam vendo? perfeitamente onde que a nave tinha caído. Eles são Esse é o muito. ponto exato. E isso daí não é falado por mim. Você imagine hoje, Eu, né? Tá bem maior essa exato. tecnologia. Lógico, 1000 vezes maior, Mil milhões de vezes maior, né? maior. É só Naquela você época, comparar o telefone. 96, É só você comparar o telefone 96 com o telefone celular de hoje, com o smartphone. e esse. A tecnologia da época é a mesma, a diferença. É, Agora, relatos de ah, internos, pela de oficiais oficiais. internos, tá? Deram a declaração sim que esse objeto já estava sendo monitorado Olha, há dias há por dias. eles, pelo radar. Eles tinham, já estavam praticamente quase de prontidão, estavam começando a ficar de prontidão, que eles não tinham, lógico, o ponto exato da queda. Quando o objeto começou a perder altitude, começou a descer, eles começaram a fazer as manobras dentro dos quartéis e saíram, somente nem da ESA, Olha que Escola de Sargento interessante, das cara. Armas de Ah, Minas, que foi olha, como que era lá perto, eles saíram para fazer essas manobras de captura. Isso, muito interessante, hein? isso daí foi uma coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo, tá? Isso eu não sabia, não sabia. Uma vez me lembro até hoje que o Claudir tinha comentado alguma coisa assim comigo, mas para mim aquilo lá não era, né? Ele falou que, porque na época ele falou que era uma suspeita. Ele não falou. E agora nós temos que foi confirmado que isso é um fato verídico, que essa nave estava assim sendo rastreada já pelos americanos, que entrou em contato com o governo brasileiro. Esse intercâmbio é obrigatório eles fazendo no mundo inteiro, né? Os americanos são E o os interessante, fazer o e o quê, né? São os interessante bambambam, né? E o interessante, né? A Marinha Americana nunca havia mandado um porta-aviões para o nosso território. E na época ele mandou embarcações para o nosso território, na época. Tinha no Olha, Porto Santo embarcações americanas atracadas. Interessante isso, né? Coincidência, né? interessante. É, Coincidência isso, né? Para quem acredita em Papai Noel, tudo bem. é, tudo bem, é. Ou seja, como que os caras sabiam mandar a embarcação para cá, que houve a queda, os caras levaram embora? Tudo é Interessante isso. cobertado, né? Tudo é cobertado. Lógico, um acobertamento Tudo. tremendo. E é isso que eu falo, eu gostaria de saber das autoridades, sinceridade, qual o interesse? Aí os caras falam, você teve a experiência, você mesmo fala que o povo não está preparado, que o povo é meio ignorante, trata que nem animais. Mas quem tratou que nem animais essas criaturas foram os militares, não foram os civis. Aí que Sim. tá. Os poucos civis que estavam, crianças, fala que criança apedrejada, tudo bem, estavam com medo. Tá, mas captura, para que atirar? Para que matar? E quem É, fez isso não foi civil. Quem fez isso foi os militares que fizeram essa besteira inteira, essa nhaca toda. é. Por que eles não darem esclarecimento à população? Por que eles não virem à tona e falam, não, olha, nós vamos assumir, realmente fizemos besteira, tá? Que nos perdoem, que foi o medo foi Ô, maior. me mata uma curiosidade, não sei se você Pois não. talvez vai saber responder. Você acha que hoje em dia, por exemplo, se cai um objeto não identificado com criaturas, se a polícia chega primeiro, vamos supor, será que ela está orientada pelo exército hoje Não. em dia? Eles vão fazer a mesma papagaiada que fizeram antes. O que eu achei interessante, que foi um canal aí que o pessoal estava falando de ufologia, que lá nos Estados Unidos, se você vê alguma coisa, um objeto, um ser, tem que evitar de falar para a polícia montada. Diz que eles vão falar, oh, você não pode falar nada, senão você vai, né? Eles ficam até ameaçando. Eu achei Olha, interessante. que eu saiba, tá? Em lugar nenhum do mundo, poucos países do mundo, tá? Aceitam objetos voadores, tá? Ou captura. Um desses países que é muito aberto é o Chile, nosso vizinho.
Sim, Dizem que lá é muito aberto, é tudo às claras, não tem o que eles sim, esconderem muito, tá ok? sim, Agora, como você falou, se acontecesse de novo, meu, eu acredito que repetiria tudo igualzinho. sim, Só com uma única diferença, o acobertamento, o exército, a marinha brasileira, aprendeu muito com os americanos e seria um modo muito mais sutil do que foi. Porque como foi a primeira vez que aconteceu, foi uma coisa muito sim. grotesca por parte É, deles. Agora, por parte dos militares, no sentido de PMs, bombeiros, vai ser a mesma porcaria. Nós não crescemos nada. Pelo contrário, a ignorância aumentou de é. muitas É pessoas. exatamente isso, Floriano, que a gente acabou de falar. Exatamente isso. Eu falei, o Carlos falou, né? Então, Sim, tá. é É. o que nós estamos falando, entendeu? Essa via E, satélite, né? sim, sim, sim. Eles vinham monitorando essa nave faz tempo que caiu. Essa nave está sendo monitorada sim, Sim. tá? Antes. Eles sabiam, eles tinham uma ideia aproximada onde que ela ia cair. Quando que ela começou a perder muita altitude, eles já começaram a se movimentar e deslocarem pessoal para lá. Ô, Por isso Carlos, que eu tenho uma pessoa aqui em São Paulo, né? Até quero preservar o nome. Ela falou que uma das naves que caiu. uma das Aí, naves, eu vi uma. não, tô falando assim, uma. Na verdade, o Fernando Henrique ficou sabendo e autorizou os americanos levar. Será que tem essa informação mesmo? Eu fiquei sabendo que sim. Eles levaram todos os destroços da nave, Porque todos, era o Fernando Henrique, né? 100%. Sim. É, a única coisa que eu fiquei sabendo que ficou aqui no Brasil, a Sim. única coisa que eu fiquei sabendo, tá? Foi que ficou um pouco de material biológico, tá, deles, Biológico. das Para criaturas, estudar, tá? né? Exatamente. E um Sim. pequeno fragmento da nave. Ah, ficou? Jura? Dizem que ficou. E Nossa, tem. os caras. Se um dia alguém revelar isso, hein? Vai ser sensacional, Olha, né? o James, tá? Ele oferece uma recompensa de muita, mas muita grana para quem colocar um fragmento à prova. E tem pessoas que estão, que sabem, têm provas reais, concretas, e essas provas estão para vir à tona. Olha. O Isso é um James, ele é um furo, hein? pesquisador? Ele é um E o pesquisador? James Fox, o documentarista, Ah, o. Sim, comentarista. tá? Que é Entendi. americano. Americano. E ele está colocando uma recompensa gigantesca para pessoas que entregarem provas reais, fatos reais. E tem pessoas que já entraram em contato. Isso é um grande Você. furo. E você está tendo esse furo no seu canal de primeira É, mão. em E primeira mão. está muito avançadas as negociações já para isso. É. Muito avançada mesmo. A Cíntia. Cíntia, minha prima, É, tudo bom, Cíntia? é. Nossa, Tá? é interessante. Bom, Tá. chegamos a 1 hora e 18 minutos. Se você quiser concluir, fica à vontade. Gente, eu agradeço a todos, Isso. ok? Sim, Todos os colaboradores, agradeço muito, tá? Pessoal, eu estou aqui aberto, disposto para qualquer pessoa, se tiver qualquer dúvida. Mas você cobra para fazer alguma coisa? Gente, não cobro nada. Eu não tenho interesse nenhum em obtenção de lucro com essa história. Nada. Pelo contrário, tá ok? Mas lógico, eu peço para as pessoas, se você me convidar para ir, vem até o Rio de Janeiro, vem até Santa Catarina, gente, pelo menos me pague a passagem, pelo amor de Deus, né? Porque eu não tenho condições de estar rodando o mundo todo, tá? Também não tenho essas condições. Mas se vocês precisarem de qualquer entrevista, qualquer coisa, eu estou à sim, disposição e coloco à disposição das pessoas. Não sim. tenho nada para esconder, nada, nada, não tenho um prego a esconder. É, O- deve ter Oi, pois alguns não? grupos, deve ter alguns grupos espalhados aí de ufologia. Nem eu sabia que tem um grupo de ufologia nessa cidade vizinha aqui minha, né? Que sou de Ribeirão Preto, Mauá. Fiquei sabendo isso Uhum. no canal do ufólogo Luiz Ricardo, né? Nem eu Sim, são sabia.
Somos um grupo, eu acredito que É ufologia é um importante grupo. você falar isso aí, divulgar, né? Às vezes aparece a pessoa querer informações. Exatamente. Se Aí alguém você está quiser, informando. se alguém Que nem quiser um. mandar alguma pergunta, manda, eu respondo com todo prazer. Então não tenho Ah, nada para esconder, não sim, tenho nada a tá. omitir. Isso. O que se eu Você, souber, eu coloco. Se eu não souber, eu falo: "Olha, eu não sei se sobre esse caso", sou bem sincero, bem direto, ok? E o que é, eu tenho para fazer é agradecer a todos. só para Agradecer, encerrar. obrigado. De Pois não, nada. fala. Então, antes de eu fazer o encerramento, o que você pode fazer, Carlos, vai ficar lá no álbum do YouTube, isso aqui, né? Lá naquela Uhum. parte do chat, se você quiser escrever alguma coisa, deixar o e-mail para quem quer te procurar, porque aí também o Sim, pessoal vai sim, olhando lá, tá? sem problema algum. Deixo lá meu e-mail, sem problema algum, fica tranquilo, tá? Deixo meu e-mail, meu WhatsApp, meu contato, não tem problema nenhum não, tá? Se alguém precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, se estiver ao meu alcance, eu esclareço, tá? Eu não tô aqui para, você tá participando? Não, não tô para ver. É a primeira vez que eu faço uma live, Uma somente eu, live. É, tá? Fiz na casa do James, na verdade, fui um convidado do Marcos Leal, estava lá, e na casa dele, nos Estados Unidos, em Vermont, é, conversando lá, e eles me colocaram para falar, eu falei, comentei com eles, tá? E volto a repetir as palavras do James, tá? Se alguém, uma pessoa tiver alguma prova concreta, será muito bem, caso Varginha, será muito bem recompensado. Prova concreta, tá? Sem inventar histórias, que vai ser averiguado e profundamente por técnicos especialistas, são pessoas especialistas. Embora nós já temos algumas provas, está sendo negociado, mas se tiver, é uma recompensa razoavelmente boa. Dá para você falar, não trabalho mais a o, minha vida. Não trabalho é, mais a minha vida. quando você tiver profundo nessas pesquisas, Carlos, se você se sentir bem, eu gostaria que você falasse o projeto, a volta do. É um projeto que eu estava comentando com vocês, é um projeto de um grupo de pessoas, tá? Nós iremos a Isso, campo fazer pesquisas reais, levantamento de dados, rodar, sim, vamos supor, onde estiver acontecendo o fenômeno, no momento, sim. deslocarmos uma equipe para lá de pesquisadores, de biólogos, geógrafos, psicólogos, pessoas, engenheiros, pessoas realmente capacitadas, universitárias, ou pessoas que tenham grandes conhecimentos técnicos, irmos a esses locais para fazermos o levantamento e a formação, como existe hoje nos Estados Unidos, tá? Vamos colocar assim, alguns grupos Sim. especializados, que é o caso da MUFON, nós Ah, é, queremos a fazer MUFON, nós queremos fazer uma MUFON, só que brasileira, legal. adaptada para a nossa realidade. Ó, vou torcer. Do Quero todo mundo no meu canal aqui, hein? Sim, sem dúvida, fica tranquilo, nós vamos sim É, montar e para irmos a eu vou, campo a pesquisa. eu vou Ou dar seja, apoio como o também a Gevairo vocês. fazia, que é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, mandar um abraço para ele, Gevairo, um abraço no seu coração. Sou seu fã como É, pessoa, ele acho que tem você muito é uma conhecimento. O pessoal não, o pode falar Gevairo é que uma pessoa gente, o Gevairo é uma pessoa ele ímpar. tem muito conhecimento, o Givardi. Né? Ho É que eu falo, hoje, tá, o Gevaer, tá, é uma dos maiores ufólogos brasileiros. É, Isso não for do mundo. do E mundo. sobre o caso Varginha, estou em ciência. O maior pesquisador da atualidade, tem mais conhecimentos, é o Marcão, tá? É, Pode acreditar que o O Marcos. Leal tem muito apoio do Gevaerd, ele representa Sim, muito Minas Gerais. Né? Eu fico sim, feliz que mais para frente ele vem gravar comigo. Ele representa muito bem Minas Gerais, tem um grande sim. conhecimento. Né? O Marcão é uma pessoa de um conhecimento fantástico. Ele é uma enciclopédia aberta sobre o caso Varginha. Não, eu particularmente desconheço pessoas da atualidade que tenham mais informações e mais conhecimentos do que ele sobre o caso. Eu desconheço. Tá? O Marco Leal é uma pessoa assim ímpar. Meu irmão, brother, não estou jogando confete. É um ser humano de um coração imenso, uma pessoa de um caráter inquestionável, inquestionável. Eu falo porque quem conhece ele sabe.
tá? E tem a Fernanda Pires também, mandar um beijão para ela, se ela estiver nos assistindo, a Fê. Eu quero agradecer a Fernanda Pires, porque ela me indicou você, né, Carlos? Sensacional, um monte de gente gostou aqui. A Fernanda é uma pessoa maravilhosa, um beijo no coração. E agradecer a todos, tá? Pelo tempo que vocês estão aí, tá? Nos assistindo nessa live, tá? Agradecer mesmo. E volto a repetir: se alguma pessoa quiser entrar em contato, quiser que eu grave, quiser que eu fale, participe de alguma reunião, de algum encontro, gente, me manda, eu participo. Ah, mas você cobra? Não, não cobro nada. É, Nada. Eu não estou aqui para isso é dinheiro. Eu estou importante. aqui a um caráter científico, um caráter sério, sem brincadeira. Com o que eu falei e volto a falar, ufologia é coisa séria. Ufologia não é coisa de louco. Ufologia não é coisa de gozação. É uma Sim, ciência. É uma ciência muito séria. Vamos respeitar os ufólogos. Vamos tratá-los com o devido respeito, que são pessoas que colocam acima de tudo a ciência do que muitos interesses pessoais. Você paga um sim. preço muito caro nesse país para ser ufólogo, ou no mundo até, É. para ser pesquisador. O preço que nós pagamos é um preço muito caro. Então, volto a reafirmar: se algum colega, algumas pessoas quiserem realmente conversar, entrar em contato, será um prazer imenso. Um beijo no coração de todos, aí, muito obrigado. E brigadão para você, meu amado. Brigadão mesmo. Foi um imenso prazer te conhecer. Um grande Só, amigo, um grande irmão. obrigado. Só que só antes de despedir rapidinho, coisa de segundos, eu quero desejar boas-vindas aqui o Dirceu Klemba. Eu tenho o apoio dos ufólogos do Paraná, inclusive, como ele trabalha na faculdade de Ponta Grossa, ele consegue analisar os fragmentos, ele tem a permissão lá. Tá? É um grande ufólogo. Que Eu participei no canal fantástico! dele também essa semana, né? Com mais o Seja muito Wellington também. bem-vindo à nossa equipe. Vai ser um Né? prazer ter pessoas desse calibre à Não, nossa eu equipe. passo, se tiver quiser contato, é gente finíssima. O Dirceu eu conheci através do outro ufólogo de Ponta Grossa, né? Gente finíssima. E é esse tipo de pessoas que nós queremos no nosso grupo. Pessoas Sim, que realmente são profissionais, têm equipamentos, têm recursos para colocar à disposição, para quando nós chegarmos a campo, ter uma pesquisa séria, muito séria, tá? De análise de fragmentos, análise de relatos, filmagens, pessoas especializadas em filmagens, para que podemos fazer gravações. Como que eu volto a repetir? e ele Vamos consegue tentar. analisar bem a foto, hein, para saber se é falso ou não. Ele já me falou vários, não, essa aí Exatamente. Esse tipo de coisa que nós queremos. Uma coisa é, verdadeira, ele real. sabe. Ou seja, uma MUFON brasileira. E o que for descartável, a gente vai descartar e falar: ó, isso não nos interessa. Agora, o que for sério, nós vamos analisar sim, e vamos a fundo da história. Vamos a fundo, até o pé da raiz, para saber o que é o Legal. que não é. Eu quero É agradecer a presença aqui do Carlos Souza. Mais alguma coisa, Carlos? isso aí, somente agradecer novamente a você e a todos. Então, muito obrigado, tá ok? Por esse tempo. Sim. Me desculpem se tem alguma falha, alguma Não, coisa, porque não sou foi humano, ótimo. Muita gente assistiu. sou humano ainda, graças a Deus eu sou humano, né? Em breve esperemos estar lá com nossos irmãos, em contato com eles, Sim. aí já vão ser das estrelas, mas por enquanto É, agradecer a todos, muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado pela presença de todos, é um prazer imenso conhecê-los, tê-los, tá? Ouvindo o relato. É um sim. prazer muito grande. E agradecer muito, só tenho a agradecer a Deus, agradecer a vocês, tá? Todos, tá? Esse carinho, essa amizade que temos em todos. Na ufologia, muitas pessoas de coração bom, pessoas maravilhosas, tá? Que existem sim na ufologia. Sim. Obrigada. Obrigado a todos. Um ótimo final de semana. Até mais em outras gravações. Tchau, tchau, Carlos. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. Até mais para todos. Abraço. Tchau.